Muito boa tarde a todos e a todas. Parece que eu estou com minha mediunidade bem aguçada. Eu só vi os espíritos falando, quase que eu caí aqui por conta da quantidade de boa tarde. Agora eu vou dar boa tarde aos encarnados, tá certo? Os espíritos já responderam, muito obrigado. Agora os encarnados. Muito boa tarde. Agora... A reunião é para a gente encarnado e é claro, né? Se a gente tivesse a percepção mediúnica, essas paredes não existiam. E a quantidade de espírito que está aqui é imenso, principalmente os trabalhadores que passaram por aqui, né? Fisicamente falando. Gente, é uma alegria enorme poder retornar a esta casa. Eu tenho sempre em mente que o Regeneração é minha segunda casa. A gente chegou aqui, acho que 15, 16 anos, né, André? Essa faixa de idade aí, a mocidade estava todo vapor aqui. E foi aqui que a gente começou a se entrosar com o trabalho. E foi aqui que eu comecei também o meu trabalho social. Campanha do Quilo, Hospital do Câncer, a Miroeira, quando era Miroeira de verdade, né? Hoje a Miroeira acolhe os alcoólicas, né? O pessoal que tem problema com álcool. Foi aqui que a gente começou nossas primeiras conversações doutrinárias. Foi aqui que a gente começou a trabalhar um pouco a nossa intuição e essa percepção. A Maria do Carmo, que hoje não se encontra aqui com a gente, né? Lá de Aldeia, foi uma das dirigentes aqui. Na época, o João Batista, com o pessoal estava aqui também. Existia um trabalho aqui muito interessante, que ainda existe no sábado, né? Na sexta, né? Que é elevação espiritual. É quarta-feira, né? Esse trabalho era na sexta. É engraçado que todo mundo se reunia na mesa, na sala mediúnica para traçar os planos das diretrizes da casa. E aí, quando alguma coisa acontecia, aí eu substituía alguém que não podia. E aí eu discorria a temática, discorria os assuntos, discorria as ideias. E as pessoas diziam: Rinaldo, como é que tu sabe disso? A gente tem um canal da espiritualidade, né? E aí ela chega para mim, senta e diz: ó, tudo que você falou, tudo que você fala aqui, faz aqui, a gente traçou lá na casa mediúnica, lá no quartinho mediúnico lá, e a espiritualidade te utiliza. Isso significa que você é um médium intuitivo. Eu digo: eu preciso trabalhar isso. Porque ser médium intuitivo não é fácil. Não é fácil. Haja vista o que a gente vê por aí de barbaridade aí. A gente, além de ter o instinto animal do homem, tem os espíritos que incentivam a essas coisas que a gente vê, né? Esses homicídios em geral no mundo por aí afora. Portanto, gente, eu poderia fazer um apunhado de coisa. Eu poderia pegar algo lá de Kardec antigo, atual, e encher vocês de muitas informações. Mas eu vou trazer coisa mais simplória, do ponto de vista da nossa linguagem, mas tem uma grande relevância na nossa vida. E a gente vai ver isso aí. Eu acho que se esse material que a gente vai apresentar para vocês, se vocês se dedicarem um pouquinho só, não precisa ser um expert de espiritismo, mas um pouquinho. Porque, gente, o senhor Allan Kardec dedicou 11 anos da sua existência em prol da humanidade. No livro Obras Póstumas, ele mesmo vai escrever, ele sai fazendo algumas pontuações, e ele tem uma colocação lá que ele pergunta ao Espírito da Verdade: bem, se eu não quiser essa missão, os Espíritos vão dizer: bem, já tem outro lado para ocupar teu lugar. Aqui não existe privilégio. Se você quiser, bem, se não quiser, não tem problema algum. E aí, é claro, ele que não é besta, não é bobo, ele falou: não, eu quero. A missão é minha. E aí segurou a missão. E deixou para a gente aí 167 anos da nossa doutrina espírita. É nova. Somos novos na doutrina espírita? Somos.
Vamos saber muita coisa agora? Não. Tem milênio pela frente. Mas se a gente ficar atento ao pensamento de Kardec, ao que ele diz, ao que ele fala, às orientações dele, as instruções, porque são instruções muito diretas. Kardec não faz arrudeio para falar de uma coisa que é direta. E aí é preciso, ele mesmo diz, não precisa de uma mente super inteligente para compreender o espiritismo, não. Até uma criança, um jovem, compreende. Enquanto ele mesmo diz, enquanto o homem notário, o homem de inteligência, o homem intelecto, não compreende ainda. É normal, porque Jesus disse que o fruto só amadurece no seu tempo. Nada acontece de uma hora para outra. É preciso regar a semente do Evangelho nos nossos corações aos pouquinhos. E aos pouquinhos ela vai o quê? Crescendo. Ela vai desenvolvendo dentro dos nossos corações para a nossa aplicação cotidiana. E uma outra coisa, gente. A gente precisa sair dos bastidores da nossa vida. Como assim, Rinaldo? Sair dos bastidores significa nós tomarmos posições da nossa vida, ser senhores da nossa existência. Precisamos ser atores. Precisamos ser atores. E não deixar que as pessoas nos dirijam. Porque aqui, olha, aqui não tem um mestre. Aqui não tem uma pessoa que fala e se vocês indagarem, vocês não têm direito de resposta. Aqui são pessoas que pensam. E é essa a proposta do Espiritismo. Levar a gente ao quê? A pensar. A pensar. A compreender a vida, a dinâmica da vida. A gente precisa sair daqui, todas as vezes que a gente vem, para colocar em prática o que nós estamos aprendendo aqui. Eu acho que acabou no movimento espírita essa ideia de que muitas religiões aí apregoam. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aqui, a gente precisa sair daqui do portão para fora para aplicar. Porque quando eu aplico o que eu estou aprendendo aqui, eu estou sendo senhor da minha vida, da minha existência, da minha própria felicidade. Essa é a proposta do Espiritismo. Fazer com que a gente saia daqui e aplique. Porque é isso que José Herculano Pires vai dizer no livro Centro Espírita. Se nós espíritas soubéssemos a função, o significado da casa espírita, nós poderíamos fazer um movimento cultural e mundial do planeta. Ou seja, está nas nossas mãos a mudança que nós desejamos para o nosso planeta. Mas essa mudança, ela começa primeiro com quem? Com a gente. E de que forma? Kardec vai lá perguntar na questão 919. Qual o meio mais prático e eficaz para que eu possa vencer na atual existência o arrastão do mal? Santo Agostinho responde, conhece a ti mesmo. E Kardec indaga, como fazer isso? E na 919 ele vai responder como. A gente precisa tentar demolir do nosso vocábulo a palavra difícil. Difícil. Como é difícil? Ninguém está dizendo que nada aqui é fácil. A nossa vida é desafiadora. Tudo é desafiador. Mas se eu uso os recursos que o Espiritismo me oferece, a coisa se torna mais fácil. Basta usar a razão. Porque quando eu uso o instinto animal, eu sofro as consequências. Só quem perde é a gente. Só quem perde é a gente. Portanto, o que eu vou trazer para vocês é algo que talvez vocês já conheçam. Mas é uma fórmula de incentivo, de estímulo. Porque a gente precisa, André foi muito feliz, a gente precisa acabar com a coisa que está acontecendo no movimento espírita. É o falatório. Todo mundo fala de espiritismo. Todo mundo fala do evangelho, mas ninguém vivencia nada. Por isso que a gente vê
essas discussões de ideias, cada um querendo ser melhor do que o outro. Cada um querendo ser o melhor do que o outro. E a gente esquece da recomendação de Jesus, quando ele traz lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Conhecereis meu discípulo por muito se amarem. E quanto a gente não aplicar a mensagem do Cristo, vai ficar só nas ideias. E na vivência, uma negação. Uma negação. Por isso que a gente vê o movimento espírita dividido. Porque cada um quer estar com a posse da verdade. Quem é da ciência quer defender a ciência espírita. Quem está com a filosofia quer defender a filosofia. E quem está na religião quer defender a religião. Ora, se o escopo do espiritismo é a tríade, Kardec não defendeu nada. Kardec expôs para nós o que ele aprendeu com quem? Com os espíritos. Com os espíritos. Emmanuel vai dizer que para a gente atingir a nossa perfeição, é necessário a gente conhecer a ciência divina. Ninguém consegue ser um espírito puro só na área da ciência. Ninguém consegue ser um espírito puro na área da filosofia. Ninguém consegue ser um espírito puro na área da religião. Jesus caminhou com todas essas filosofias tranquilamente. Quando era na hora da ciência, ele conversava. Quer ver um exemplo? Jesus usou a ciência da seguinte forma: cuspiu, pegou o barro, colocou no olho daquele cego e curou. É claro que a simbologia está ali, mas ele usou um elemento que a gente ainda não sabe trabalhar, que só os espíritos superiores sabem. É o elemento fluido. É a matéria imponderável, que a gente não consegue ver e pegar e palpar. E isso já aconteceu muito aqui, quando aqui tinha um trabalho de materialização. Os espíritos manipulam aqueles fluidos. Como é que pode materializar algo? Só os espíritos sabem fazer isso. Só os espíritos têm consciência disso aí. Jesus conversou outro assunto com Nicodemos: é preciso nascer de novo. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito, e ele vai explicar depois a Nicodemos. Jesus falou sobre a filosofia, e uma delas é: eu não vim destruir a lei, mas sim cumprir a lei. E cumprir significa fazer, vivenciar o que a lei pede. E a lei pede o quê? Amar. A primeira lei da Torá é amar. A segunda lei, o próximo como a si mesmo. E a terceira lei, amarás, né, Jesus diz: amarás, conhecerei meu discípulo por muito se amarem. E a quarta lei, espírita, amai-vos. É a lei, é o amor. Se não tiver o amor na nossa pauta de vida, a gente não consegue atingir a nossa meta, o nosso objetivo. Portanto, a gente vai iniciar com o livro dos Espíritos. 167 anos fez este ano. Esse é o primeiro lançamento que Kardec traz, com 501 perguntas e respostas. Depois de todo aquele trabalho de pesquisa, né, de informação, de análise, ele vai e traz esse primeiro escopo do livro. Em 1858, Kardec lança a Revista Espírita. Essa revista é a única revista que tem a introdução. As demais não têm introdução. Kardec faz uma síntese do que é o Espiritismo, apresentando na introdução. Porque às vezes, quando a gente pega um livro, a gente vai logo para a história, né? Esquece o que tem ali, a sinopse do livro. O que é que o autor quis trazer sobre aquela obra, sobre aquele livro. E esse livro é fantástico, todos eles, a Revista Espírita. No mesmo ano, Kardec lança, porque como estava recente a descoberta da mediunidade, e de que o
o trabalho era executado na forma de pancadas e de mesas, Kardec diz, não, se o espírito se ele é um espírito, tem perispírito, e para que ele possa estar encarnado, tem um corpo físico, sem um corpo físico, espírito, perispírito, ele pode fazer uma conexão direta com quem? Com o corpo físico. Daí ele precisa de quem? Do elemento encarnado. E esse elemento encarnado tem o que o espírito tem, o perispírito. Mas para que ele possa se conectar, o perispírito precisa se expandir para que o perispírito dele se aproxime e ele traga, através das suas ideias e pensamentos, o que ele está sentindo. E aí Kardec vai elaborar esse pequeno livro, só foi um insight mesmo, só o lançamento, depois não teve mais, porque Kardec foi recebendo material, foi descobrindo mais coisas e foi desenvolvendo na medida do possível. Todo ano Kardec lança em janeiro a Revista Espírita. Kardec lança essa obra também, que poucas pessoas conhecem. Valeu, André. Poucas pessoas conhecem essa obra, o que é o Espiritismo. Né, André? Poucas pessoas. Kardec, ele é muito didático. Ele vai oferecendo elementos para que a gente possa conhecer algo que facilite ao nosso entendimento. E ele vai trazendo ali algumas discussões, como ele traz ali, o primeiro diálogo com o crítico, com o cético e com o padre. Kardec é muito paciente, foi muito paciente. Mas chegou uma hora que ele disse, olha, você já leu alguma das minhas obras? Não. Não vou conversar mais. É feito você conversar com uma pessoa, ela fala mal do espiritismo. Se a gente perguntar, você lê alguma obra espírita? Não. Não vale a pena conversar mais. Ela só vai falar mal da doutrina sem conhecer. É feito alguns companheiros de outras religiões. Fala do espiritismo, alguns desconhecem. Alguns conhecem, mas é má vontade dizer que o espiritismo é uma doutrina filosófica. E é mais fácil induzir aos outros a informar que o espiritismo é uma obra do demônio. E a gente sabe como espírita que o demônio não existe. O demônio não existe. Portanto, são essas coisas que Kardec foi argumentando. O segundo ponto é os elementos, nossos elementares do espiritismo. O que é o espiritismo? É uma ciência que veio revelar ao homem a relação de nós com o mundo maior. Por que, Reinaldo, não deles com a gente? É porque a gente está imerso no mundo espiritual. O mundo espiritual não é algo que está lá, ali, acolá, não. O mundo espiritual é isso aqui, ó, gente. Onde meus olhos não abarcam algo material, tem espírito por ali. Eu estou em casa sozinho. Eu olho para o vácuo, só tem as coisas de casa. Mas ali tem um amontoado de espírito. Aonde eu estiver, tem espírito. Nesse corredor aqui, se minha visão pudesse ver, tem uma quantidade de espírito. No quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, onde quer que a gente esteja. Portanto, a gente está mergulhado no mundo espiritual, que são mais de 40 bilhões de espíritos desencarnados, em relação a 8 bilhões e meio encarnados. Percebe? A quantidade de espíritos. Portanto, Kardec vai dizer, essa relação que ele tem com a gente, uma relação não descoberta pelo espiritismo, mas uma relação que já existia desde quando o homem habitou a Terra. Portanto, é muito interessante essa questão e soluções de alguns problemas do cotidiano pela doutrina espírita, ou seja, Kardec vai dizer que o espiritismo se relaciona com todos os assuntos humanos. O que você menos imaginar, se procura no espiritismo, você vai encontrar. Gente, tem coisa tão surreal que a gente fica imaginando e não acredita. E quando a gente menos espera, está ali na nossa cara. Portanto, o espiritismo é uma doutrina que nos facilita a viver melhor, a viver bem. Mas isso vai depender de quem? De cada um de nós. Se a gente for um aluno aplicado,
A gente só tem a ganhar. Se a gente for aluno relapso, vai demorar. E se a gente for um aluno preguiçoso, vai demorar. Vai demorar. Portanto, cheguei aqui no Regeneração, me indicaram, fazer uma consulta, fiz a consulta, venho para cá, assisto a reunião, tomo o passe, água fluidificada e vou-me embora. Vocês vão para a escola só para isso? Você tem que saber o que é aquela escola, o que é que aquela escola tem, quais são os livros, o que é que ela ensina, o que é que ela passa, o que é que ela orienta. Você tem que conhecer o que é o Espiritismo. Porque quando você conhece o Espiritismo, você está tendo uma relação com Jesus. Você está tendo uma aliança com a espiritualidade amiga. E outra, você está buscando a sua felicidade. Não tem coisa melhor do que você saber lidar com o que está acontecendo com você. Não tem coisa pior de você não saber lidar com o que está acontecendo com você. Lembra-se da recomendação de Jesus? Conhecereis a verdade vos libertará da ignorância. O que é que lá o Espírito da Verdade vai dizer a Kardec no capítulo 6, versículo 8 e 5? O advento do Espírito da Verdade já no final. Espírito amáveis, o segundo, instruí-vos. Eu estava falando com a menina, a gente vai falar um pouco, tá na Brusar, mais instruir. Sem instrução, a gente não chega a lugar algum. Se a gente não procurar saber a causa e a origem do que eu estou vivenciando, a gente vai ficar na dependência dos outros. E a pior coisa do mundo é a gente ficar dependendo dos outros. Imagina aqui 50 pessoas. Se essas 50 pessoas se dedicassem ao trabalho da casa para atender a quem está lá fora, é pouco. É pouco. Porque são milhares de pessoas lá fora sofrendo. Milhares. Portanto, se todo mundo aqui não, vou agora ser trabalhador do Regeneração, é pouco. Para a quantidade de sofredores, de pessoas sofridas lá fora, é muito pouco. Portanto, se a gente fizer a nossa parte, a gente está dando um passo para a nossa evolução. Só depende de nós. Aqui Kardec já lança, em 1860, a obra completa, né? Com 1018, ou dependendo de cada autor, em 1018 ou 1019, perguntas e respostas, vai depender muito. Se vocês observarem, o meu tradutor de obra e de estudo que eu tenho em casa é do José Herculano Pires. Eu gosto do professor, eu gosto da linguagem dele. Eu gosto porque ele tem notas de rodapés muito interessantes, muito diretas, muito esclarecedoras. Portanto, eu me identifico com as obras do professor José Herculano Pires. Ele é, para mim, ele é... Tanto é que Emmanuel disse que ele era o metro que mais mediu Kardec. Significa que foi o único que compreendeu e entendeu o pensamento de Kardec. Portanto, não é pouca coisa não, né? Não é pouca coisa não. Como é que tá a estrutura do Livro dos Espíritos? A introdução. Gente, essa introdução do Livro dos Espíritos é fantástica. Eu digo sempre que ali está a cereja do bolo. E depois vem um bolo. Né? Primeiro faz o bolo, depois bota a cereja. Eu digo não. A introdução é a cereja. O bolo vem depois. O bolo vem depois. E essa introdução é fantástica. Prolegômenos. O que é isso, Rinaldo? Sintetizando, resumindo, os Espíritos vão dizer para Kardec, para a gente, qual é o papel do Espiritismo na nossa vida. Utilizando o corpo físico, o Espírito só tende a evoluir. Isso depende da idade. E todos nós teremos que progredir revestindo o corpo físico. Porque lá a gente aprende para aplicar aqui. Como nós estamos aprendendo aqui para aplicar lá fora. Lá fora. Porque imagine você aprendendo alguma coisa e quando chega a hora de colocar
prova aquilo ali, você não foi um aluno aplicado, não prestou atenção o que o professor Allan Kardec disse. E aí o maior problema do espírito é esse. É fazer de conta que veio para o centro só para livrar do obsessor. E não vai se livrar não, viu gente? É uma pena lhe dizer isso. Eu digo sempre que minhas palestras é meu tratamento de desobsessão até quando eu desencarnar. E espero que quando eu chegar lá eles encontrem um lugar para eu trabalhar incessantemente lá no mundo espiritual. Desobsessão é contínuo até atingir a nossa evolução. É a gente ser senhor de nós mesmos e dizer, olha, tu não faz parte do meu corpo, tu já tivesse teu corpo, segue o teu caminho, ou se não, vem aprender comigo. Uma certa feita, em uma palestra no centro, cheguei lá, a presidente fez, Rinaldo, vem cá, tem um ex-pastor aí. Oxente, como assim? É que ele tem uma mediunidade, ouve os espíritos, vê os espíritos, e não estava conseguindo pastorar, afastou-se da faculdade, não estava dormindo direito, se afastou do trabalho e pensa numa loucura. Indicaram aqui, a gente atendeu, a gente orientou o trabalho e graças a Deus ele está se melhorando. E bacana. E aí a gente foi fazer uma palestra, a gente fez uma, fez duas, durante o ano fez 3. Aí uma última, eu disse lá ao pessoal, gente, ó, o obsessor, ele tem 2 caminhos. Se a gente se dedica ao trabalho, ao estudo, se a gente faz campando quilo, se a gente se dedica à nossa melhoria, de 2 uma, ou ele se melhora, ou ele se afasta. Aí, olha só o que aconteceu. 6 meses depois eu volto a essa casa. Aí o cidadão fez, Rinaldo, meu irmão, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Você falou assim, assim, assim. Eu falo tanta coisa que eu nem me lembro. Mas vamos lá. E aí comecei a estudar, aí começou a estudar as obras de romance de Emmanuel, e depois ele começou a fazer campanha do Quilo. E aí o obsessor dele, que não deixava ele dormir, dele não trabalhava direito, disse, não é que esse negócio é bom, né? Rapaz, estou gostando, estou me sentindo bem também. Igual, eu vou lhe acompanhar mais, viu? E aí aquele espírito foi o quê? Sendo auxiliado, ajudado, amparado. Mas quem ajudou ele a se melhorar? A pessoa. Portanto, os espíritos que trabalham em regeneração não vai fazer o que compete a Rinaldo que a Fá. Está lá. Todo mundo entrou aqui, não entrou? Os obsessores estão lá fora. Lamento dizer isso a vocês, estão lá fora. Por quê? Eles querem ver se o que a gente está fazendo aqui é de verdade ou é de mentira. Se a gente está querendo enganar a quem? A eles ou a nós mesmos? Porque os espíritos conhecem o nosso fórum íntimo, coisa que muitas das vezes a gente não se conhece. Coisa que a gente às vezes não se conhece. Portanto, eles estão lá. Ah, mas aquele foi ajudado. Foi, mas tem outro lado também ali. Porque ele se identifica com as nossas paixões, com as nossas deficiências. Basta a gente ver as nossas relações sociais. A gente só tem amigos no trabalho? Não. A gente só tem amigos no bairro? Não. A gente só tem amigo no centro espírita? Não. Faz uma lista de amizade que você tem aí. De amigos e de colegas. Afinidade. Tanto no âmbito material como no âmbito espiritual. De 1 a 75A, causas primárias ou primeiras. Do 76 a 616, que é das maiores, é das maiores, onde Kardec se dedica à mediunidade. E aí, mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Terceiro, leis morais, o Evangelho. 614. O que é a lei divina e a lei natural? A lei divina e natural é a lei de Deus. Ela indica o que o homem deva fazer, o que não deva fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta, diz os espíritos a Kardec.
Se a gente está sofrendo, é porque a gente se afastou da lei de amor. A gente se afastou da lei de amor. E aí precisa a gente voltar para essa lei de amor para a gente não mais sofrer. Vai demorar um bocado, não vai não? Um planeta de provas e expiações. No estágio que nós estamos vivenciando como espírito, né? Ainda de terceira ordem. Nós não somos, estamos. Porque nós iremos atingir a nossa evolução moral e espiritual. E por fim, 920 a 1019, que é esperanças e consolações. Aí Kardec coloca aí, derruba a tese do céu, do inferno, das penas, do anjo, do demônio, de tantas coisas que é apregoado lá fora, que a gente tomou como verdade, e que infelizmente não era verdade. E a gente só vai saber isso de que forma? Estudando. 61 a revista, e aí Kardec lança em 61 também o livro dos médios e guia dos evocadores, livro dos médios. Aí ele é o guia. Se você tem mediunidade, está aí a obra. Estudar em grupo. Se você tem dificuldade de entender que está ali, você vai lá, vê a casa espírita. André, quando é que tem o estudo do livro dos médios? Ele vai orientar e você vem e vai aprendendo com o grupo o que é mediunidade. É um guia, ele vai te orientar como você proceder com o trabalho mediúnico. Porque mediunidade não se exerce ali dentro da sala mediúnica, em qualquer lugar. Por que, Rinaldo, em qualquer lugar? Porque somos arrodeados por espírito. E mediunidade pode acontecer em corporação, visão, audição, pode acontecer em qualquer lugar que nós estejamos. Em qualquer lugar. Agora é claro, vamos exercitar mediunidade em qualquer lugar? Não. Não. Podemos exercitar mediunidade na nossa casa? Vai depender do objetivo, como diz o Zé Herculano Pires. Se tiver um fim útil, e se for um trabalho sério, não tem problema algum. Porque da mesma proteção que a gente tem aqui no Centro Espírita, tem também no nosso lar. Agora, se não for com sério, com finalidade útil, aí os espíritos brincalhões vão estar lá para brincar, pintar e bordar. Aí você vai ver a confusão que vai estar dentro da tua casa. Kardec vai colocar no livro dos médiuns, no capítulo 3, sobre o método. O espiritismo é uma ciência. E como ciência não se aprende brincando. É feito fogo. Se a gente brinca com fogo, o que é que vai acontecer? A gente se queima. Se a gente for brincar de espiritismo, quem é o fogo do espiritismo? É os espíritos que a gente não conhece. 459. Os espíritos influenciam a nossa vida e nossos atos muito mais do que imaginar, de tão ordinário que vos dirige. A gente não sabe quem são eles. Eles só vão se aproximar perto da gente, só vão estar ao nosso lado de acordo com a nossa afinidade, os nossos gostos, nossos desejos, nossas paixões. E aí Kardec ali, os espíritos vai dizer, o espírito bom não. Ele influencia em qualquer lugar que nós estejamos. Portanto, esse livro aí vai nos orientar muito. E ele compõe o segundo livro, né? Da 76 a 613. Aqui, 862, Kardec produz bastante, lança a revista e lança essa obra também, que é a Viagem Espírita de 1862, onde Kardec faz um resumão de instruções e orientações que ele dá em diversas cidades, diversos lugares aos dirigentes de casas espíritas daquele momento. Kardec lança em 62 essa obra extraordinária. O Espiritismo, na sua expressão mais simples. Qual o objetivo dessa obra? Kardec percebeu que só tenha o livro da codificação o pessoal da elite. Aí Kardec pensou em quem? Nos escravos, os camponeses, nas pessoas que não tinham recursos financeiros. Como é que eles iam conhecer o Espiritismo? E aí Kardec sintetizou, fez um resumão nesta obra aí. E suponhamos, hoje uma obra espírita aí seja R$10, R$15, para esse povo Kardec vendia R$1. Porque a necessidade de todo mundo conhecer o Espiritismo.
Por isso que ele vai colocar o Espiritismo na sua expressão mais simples, para as pessoas mais simples, que talvez não sabia ler e escrever, mas tinha alguém que podia ler para ela e explicar para ela. Porque a gente sabe que o Espiritismo chegou para uma sociedade elitizada, como infelizmente a gente vive isso ainda no nosso movimento espírita. Os grandes eventos aí é tudo acima de 100, 200 reais. Não tem um evento que seja 5 reais. Tem? Não tem. Ah, mas tudo é custo. Não faz. Faz na casa. Faz na casa. Ah, mas e o cara que vem de fora? Se ele tiver recurso, tudo bem. Se ele não tiver, paciência. Tem os da localidade. Por que os mineiros não fazem grandes eventos levando um bocado de gente para lá? Porque ele tem um grupo deles ali. Os grandes eventos de Minas são feitos com os próprios trabalhadores de Minas. É diferente de outras localidades do país. Portanto, só pode ir para esse movimento que tem dinheiro. Você paga 180, paga almoço, paga passagem, paga ônibus, paga estacionamento, se for 3 dias. Para aprender o que você está aprendendo dentro da casa espírita. Porque o que eles vão falar não tem nada diferente aqui. Não tem nada que cada um de vocês aqui apresente. Vocês estudam. Basta o quê? Querer. Porque é muito fácil ouvir. É muito fácil chegar no restaurante, pedir a menu, né? E aí escolher e fazer o pedido ao garçom. O garçom traz, você se alimenta, você paga e vai embora. É feito aqui na casa espírita. Você vem, pede a menu, recebe a alimentação espiritual e vai embora. Qual foi a relação que você teve com a casa e com o que você está ouvindo depois de lá? Percebe? Eu preciso fazer uma correlação do que eu estou aprendendo para levar lá para fora. Eu preciso vivenciar o que eu estou aprendendo aqui dentro do meu lar. É o primeiro lugar. É o primeiro lugar, dentro do lar. Porque ser bonzinho na casa espírita é bom, né? André! Abraça todo mundo, mas em casa é um carrasco. No trabalho, não respeita a secretária, não paga os direitos. A gente vê tudo isso aí. Não trata bem o outro, não tem paciência, não tem tolerância. Está aprendendo o que no espiritismo? Está aprendendo o que na casa espírita? Percebe? Portanto, a proposta do espiritismo é fazer com que nós sejamos homens diferentes, homens novos. Mas isso vai depender de quem? Do espiritismo? Vai depender de cada um de nós. Mais 2 revistas, aqui, 63 e 64. Essa 64 eu gosto demais dela. É muito boa. Tem muitas informações. Gente, afinal, do que são essas revistas espíritas? Olha, Kardec recebeu um montoado de cartas de todo mundo, de todos os tipos de pessoas. Cada um falando sobre o seu problema cotidiano. É feito se tivesse uma mesa aqui, umas 50 mesas, e tivesse um caderno com caneta, relata o que você está vivenciando. Aí todo mundo ia sentar e ia lá. Está lá o jornal, né? Pegando aí. Cada um está vivenciando uma dificuldade. Cada um está vivenciando um problema, uma dor, um sofrimento, uma angústia, um medo, enfim. O que Kardec fazia? Kardec pegava, lia, ia, expôs na revista, ele expõe na revista a problemática daquela pessoa, daquela família, daquele grupo, e depois ele vai trazer a interpretação à luz do Espiritismo, trazendo a solução daquilo ali, de dizer o porquê aquela pessoa, aquele grupo, aquelas pessoas estão passando aquilo ali. Ele explica para a gente, ele tem um norte, ele tem uma orientação, ele mostra patentemente o porquê daquilo ali. O porquê daquilo ali. Não é algo aleatoriamente. Eu acho que é isso. Não. Com bases de fatos reais. De fatos reais.
Aqui o Evangelho, que não era, na sua primeira introdução, Evangelho segundo o Espiritismo, era imitação do Evangelho. E aí quando Kardec lançou essa primeira edição, tinha um outro editor que fazia parte da Sociedade de Estudo Parisiense, né, do centro que Kardec fundou, que era o senhor Didier, era um editor. E ele ficou muito incomodado com a imitação do Evangelho. Aí ele conversando com alguns amigos, depois disse: Kardec, vem cá. Eu não estou gostando com esse nome de imitação, não. Se o Espiritismo é novo, é algo diferente, por que está imitando? Não. Eu acho que a gente deveria colocar o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele vai pegar, a gente estuda o Evangelho judaico. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem a sua primeira parte judaica. Porque os tradutores eram judeus menos Lucano. Era grego. E a gente estuda, está lá na sua composição. Kardec traz um texto, traz uma perícope, traz um pensamento do evangelista, e depois vai fazer o quê? Interpretar para a gente. Aí eu digo que Kardec foi o primeiro nepiano do mundo. Viu? Primeiro nepiano do mundo, Kardec. Porque o que é nepiano? É aquele que estuda, né? Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Que tem aqui todo primeiro sábado, né? Todo primeiro domingo às 14 horas, né? Quem quiser vir, gente, venha. É bacana demais, né, André? Né? A diretora está aqui, depois venha fazer o convite para o povo aqui, viu? E aí o que acontece? Kardec vai interpretar o pensamento dos evangelistas. Agora tem um terceiro momento. O terceiro momento é fantástico, é maravilhoso. Instrução dos Espíritos. Por que a instrução dos Espíritos? Porque os Espíritos só vêm falar daquilo que vivenciou. Está lá. Ele só fala daquilo que vivenciou. Do perdão, do ódio, do rancor. Emmanuel, no capítulo 11, vai falar do item 11 de quê? Do egoísmo. Ele que foi um egoísta, orgulhoso, porque lá no romance de Emmanuel, há 2000 anos, já na segunda parte, Jesus convida ele para segui-lo, e ele diz: não, Senhor, agora não. E depois, lá na frente, no sofrimento, é que ele entendeu o convite de Jesus. Portanto, mais adiante, Kardec lança, né, uma outra edição com o nome Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no livro 3º, Leis Morais, da 614 a 919A. Seguindo, a Revista Espírita 65, e aí outro livro que José Herculano Pires vai dizer que poucas pessoas, na década de 1940, José Herculano Pires vai dizer, poucas pessoas estudam essa obra, conhecem essa obra. Porque Kardec, no primeiro capítulo, na primeira parte, e a gente faz esse estudo toda terça-feira, às 16 horas, pelo canal Renovando Consciência, e Kardec traz na primeira parte uma dissertação do pensamento da Igreja Católica, e ele traz as argumentações dos equívocos que ela nos apresenta. E no segundo momento, aí ele vai entrar na parte prática, na evocação. E aí ele vai começar que na codificação espírita, um único espírito espírita que traz a comunicação de verdade, por eles ter sido espírita, é Sansão. Os demais católicos, cardeal, padre, jaelitas e outros mais por aí. Mas o único espírita que traz a comunicação é Sansão. E ele começa com esse, porque esse espírito, ele estava, esse cidadão, ele fazia parte da Sociedade de Estudo Parisiense, ele estava já doente. E ele escreve uma carta, comunica à família, ó, eu quero que depois, quando eu morrer, desencarnar, Kardec me evoque. Isso aqui é lucidez, né, rapaz? Isso aqui é uma certeza da imortalidade da alma, né? Não deu 2 horas, Kardec já estava se comunicando com o rapaz. O corpo estava sendo velado no canto e na sala ele conversando com o espírito. Você precisa ver o diálogo dele com Kardec. Fantástico, gente.
É o Consolador prometido. Está lá o corpo estendido, só o corpo, que não vale mais nada. Mas o Espírito está em pé, vendo o seu corpo velado e ouvindo o que a gente está falando bem ou mal dele. Dependendo do Espírito. Reinaldo, fez tanta coisa, mas não prestava não. Ore por mim, não fale mal de mim. Mas é fantástico essa obra aí, gente, que a gente precisa estudar. E ele está lá na última parte, no último livro, na 920 a 1019. 1866, 1867. Esse 1866 é o maior tratado de sexualidade que Kardec traz. Está aí. Kardec já identificava, nessa época, no século XIX, um homoafetivo de mulher e de homem. Que interessante, rapaz? É um tratado de sexualidade. Kardec explicar as questões, porque um homem tem um comportamento feminino e uma mulher tem um comportamento masculino. Kardec vai trazer aí, no primeiro capítulo, a mulher tem alma, ou a mulher, ou a alma na mulher, porque a teoria do século XIX, que infelizmente ainda está se perdurando por aqui ainda, é a ideia do machismo, né? Impera ainda nas... Parece que é um vírus que não sai nunca do homem. E Kardec mostra para a gente, tanto no Livro dos Espíritos, a igualdade do homem e da mulher. Mas vocês precisam ler esse capítulo, porque para mim, pode trazer qualquer especialista de sexualidade do mundo, mas ninguém fala igual a Kardec. Ninguém. Ninguém explica esse comportamento, essa naturalidade que a gente vê na nossa sociedade, como Kardec explica. E a gente precisa estudar, entender, compreender. E a gente só vai respeitar o outro quando a gente estuda quem? Kardec. É um dos maiores legados que a gente tem, gente. A gente não busca essas informações. 1868, a revista, e aí Kardec lança a Gênese, e traz aí, primeira parte fala sobre a criação, Deus, a revelação, depois a formação do mundo, e depois ele fala a segunda parte dos milagres, e a terceira parte, né, desse processo de regeneração da humanidade. Esse aí está, eu acho que Kardec teve mais trabalho nesse livro aí, que foi o último que ele deixou. Foi o último, né, que ele lançou antes de seu desencarne. E aí ele lança essa última obra aí, e quando foi março de 1868, 31 de março, ele desencarna, tem um aneurisma, né? E aí ele deixa essa brochura aí, que tem um tratado fantástico de Kardec. Tem um projeto de 1868 que poucos espíritas conhecem esse projeto. Aqui Kardec fala sobre a arte, sobre a música. Ele traz Rossini, ele traz vários autores espirituais que falam sobre a arte, fala sobre a vida, fala como foi revelado a sua existência como druida, o porquê do nome Allan Kardec, o porquê da sua missão, fala muita coisa aí. Traz dissertações muito interessantes aí. Vamos refletir, esse é o nosso final. E aí tem o seguinte, ó. Nós não mudamos quando não sabemos. Gente, com esse legado aí, a gente é capaz de mudar o planeta. Com esse legado agora, aí a gente lembra de Jesus, quando ele vai falar lá para Bartolomeu, no capítulo 5, bom ânimo. Capítulo 8, bom ânimo. O meu evangelho, Bartolomeu, é para quem quer guardar no seu coração. A gente só muda se a gente o quê? Quiser. Mas uma coisa eu vos digo, ninguém anda de lado.
Ninguém anda descostas. Todo mundo anda para frente. É o progresso. A gente pode até estacionar, parar. Voltar, jamais. Voltar, jamais. A gente só parou daqui para frente. Daqui para frente. Portanto, se eu tenho esses conhecimentos em mãos, por que não me transformar? Porque essa transformação vai ser boa para quem? Para mim. Kardec lá no capítulo 17, no item 4, capítulo 17, Sede Perfeito, item 4, os bons espíritos, já no final. Se conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações. Se eu identifico as minhas más inclinações, eu vou investir nela. Para o quê? Educá-la. Não é matar, porque ninguém mata ninguém. Matar um homem velho? Tem como matar homem velho? Não tem como matar homem velho, porque ninguém mata homem velho. Transforma é outra coisa. É diferente. É porque a gente coloca a linguajar por aí, só Jesus na causa. Mas a gente transforma. Portanto, com o legado de Kardec, não tem como se transformar. Não tem como se modificar. Não tem como ser outra pessoa. Não tem como ajudar, porque na medida que eu me transformo, os espíritos que estão me acompanhando, me perturbando, eles também vão sentir essa transformação. Quer ver um exemplo, para finalizar? Divaldo, nas outras encarnações, ele era padre. E é engraçado, como é que esses padres não acreditam na imortalidade da alma, de que o espírito vivifica, e chega lá e faz pacto. Aí ele fez pacto com outro padre lá. Olha, quem reencarnar primeiro, quem descer primeiro, continua ainda sendo padre. Show, né? Beleza. Mas quando chega aqui, Divaldo vem com a mediunidade, a flor da pele. Tudo ele viu os espíritos. Aí não tem como ir para a Igreja Católica. A Igreja Católica não aceita isso. Aí foi ser o quê? Espírita. E aí o que aconteceu? O companheiro que tinha feito um pacto com ele, viu que ele tinha ido para uma doutrina do demônio, pronto. Aí começou a perseguir. Perseguiu. Ele só deixou Divaldo quando na porta da mansão do caminho deixaram um cesto com uma criança. Uma criança. E aí trouxeram para Divaldo de tio, ele chama Divaldo de tio. Encontramos isso lá fora, estamos lotados, não tem como mais receber ninguém. Aí Divaldo com aquele jeitinho, a alma feminina, né? A alma feminina. Ele pega aquela criança, balança, beija, abraça, digo, tem lugar sim para ela. Vamos acolher. E acolheu. E aí ele entra para o quarto, se reservar, orar, para descansar o corpo físico. Quem se apresenta chorando? O dito chamado, todos os espíritos sabem, máscara de ferro. Chorando, copiosa. Por que você chora, meu irmão? Porque aquela criança que você recebeu com tanto amor e carinho, o espírito que habita naquele corpo, foi caro à minha última existência. Aquele espírito é o espírito da minha mãe, que você recebeu com muito amor e carinho. Portanto, essa doutrina é uma doutrina de amor. De amor. Só o amor é capaz de transformar a humanidade. André estava falando do Evangelho, e eu digo sempre que o Evangelho, ele é capaz de nos humanizarmos. Se isso não for feito em nossos corações, nós nos tornamos carrasco de outras pessoas. Na palavra, na atitude e na ação. Isso significa que o Evangelho não está surtindo efeito aonde? No nosso coração. O Evangelho de Cristo é a semente. E onde é o terreno? O nosso coração. Pega uma semente, bota lá na terra. Se você não cultivar, não adubar, não ajeitar ela vai nascer? Ela vai crescer? Não. Só que o amor não morre.
Ele fica lá, embrionariamente parado. Até um dia a gente cuidar dele, dessa semente, para que essa semente ele possa o quê? Crescer. Você sabe alguma informação sobre o espírito de Kardec? De Kardec? Ô, minha irmã, o que eu posso dizer de Kardec que é um espírito luz. Está ano-luz. Reencarnar, reencarna. Agora, esse processo aí é só com ele, não é com a gente não. Mas é um espírito evoluído já. Kardec era considerado principalmente por Emmanuel, um dos apóstolos do Cristo. Falo que Emmanuel está em interior de São Paulo, né? Está por lá. Trabalhar na educação. Todo mundo fala isso, né? Mas ninguém viu nada ainda, né? Ele já deve estar com uns 14, 15 anos mais um pouquinho aí. Entendeu? É o seguinte, a gente não deve se preocupar com essas coisas. A gente deve se preocupar com quem? Não, eu sei, eu não estou recriminando a sua pergunta, não. Não tô, eu só estou dizendo assim que a gente vê muito o movimento espírita balbuciando muitas coisas. Veja o que ela trouxe. É uma realidade no nosso movimento espírita. A preocupação do outro. E a gente não se preocupa com a gente. Com certeza, Kardec, ele teve um período quando ele desencarnou, em 1900, dando suporte na Federativa. Porque na Federativa estava passando por um processo muito difícil, de tal forma que expulsaram até Bezerra de Menezes à época, antes dele desencarnar. Aí quiseram fazer do seu jeito, não conseguiram, foram buscar Bezerra onde? Em casa. Ele veio, retomou o posto que era dele, como presidente, deixou tudo estruturado, com 6 meses depois, ele desencarna. Mas Kardec veio trazer instruções, alerta para os espíritos do Brasil, para que a gente pudesse ficar atento às minerações que estavam sendo colocadas dentro do movimento. E é claro, Emmanuel dizem que ele vai... Depois, Emmanuel sempre foi um educador, né? Sempre foi um educador. Ele sempre cuidou dessa parte com Chico. Se você pegar as obras de Emmanuel, é claro que tem algumas que foram manipuladas. Algumas coisas colocaram ali como se colocasse na boca de alguém. Mas Emmanuel não vai se contradizer o que ele assimilou através do conhecimento. Todo esse legado aí, todas as obras espíritas do mundo, todas as informações dos espíritos do mundo que trouxe como doutrinário ou romance ou demais, tem base aqui, ó, nesse legado de quem? De Kardec. Agora é claro, tem espírito desavisado? Tem. Seguiram Kardec? Tem médium desavisado? Tem. Seguiram o Guia dos Médios, que é o livro dos médios? E aí a gente vai fazer o quê? O que é que diz Paulo? Tu mais conhecimento e tudo, mas só retém o que é bom para ti, para você. Nós não mudamos quando não sabemos. Nós mudamos quando sabemos. Não sei se eu consegui passar para vocês o legado de Kardec. E aí vem a colocar... Porque esse ditame aí não é meu, não. Isso eu achei fantástico, foi de Paulo Henrique Figueiredo. Esse é... Ele, no início aí, desses livros que ele tem aí, que a gente tem os dois, ele trouxe isso aí. E aí ele coloca no final, então vamos mudar. Eu tenho que sair daquela porta para fora dizendo, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais indulgente, perdoar, amar, servir. Eu quero ser feliz. Eu quero minha paz interior.
Eu não quero mais depender de centro espírita. Eu não quero mais depender de espírito nenhum. Eu quero ser autor da minha própria história. E só se faz isso quando se renuncia, em muitas das vezes, aos vícios, às paixões e tudo que está conectado ainda a nós. É fácil? Se fosse fácil, a casa estava cheia. Mas significa que se a casa não está cheia, muitos estão trabalhando aí. Uns estão trabalhando no centro, outros estão trabalhando em outra comunidade, outros estão fazendo qualquer coisa. Isso significa que a humanidade um dia vai despertar. E para a gente alcançar esse mundo de regeneração tão narrado, trazido aí por Manuel Filomeno de Miranda, só vai acontecer se a gente fizer a nossa parte. E é isso que os Espíritos esperam de cada um de nós. Muita luz, muita paz e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e para todo sempre.